E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2024 que fala sobre calorimetria e a questão diz o seguinte: aquecedores solares são equipamentos utilizados para o aquecimento da água pelo calor do sol. São compostos por coletores solares nos quais ocorre o aquecimento da água e por um reservatório térmico em que é armazenada a água quente para ser utilizada posteriormente. A figura ilustra esquematicamente como funciona esse equipamento. Então a gente olha depois essa figura e continua aqui a questão. O processo pelo qual ocorre a transferência de calor dos coletores solares para o reservatório térmico é e daí a gente precisa então encontrar qual é a troca de calor. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que é a transferência de calor dos coletores solares para o reservatório térmico. Esse é o processo que a gente quer. De cara, a gente já poderia excluir duas alternativas. Por quê? Porque os únicos processos de trocas de calor que a gente conhece, que a gente aprende, né, na faculdade, no colégio, é condução, irradiação e convecção. Então, difusão e absorção não são processos de trocas de calor. Então, daí a gente já ficava entre três alternativas. Vamos entender o seguinte: a irradiação é aquela que acontece através de ondas eletromagnéticas. E a gente pode ver essa aí na figura através dessa situação aqui. Essa situaçãozinha, ela está produzindo uma transferência de calor por irradiação. Irradiação, que seria através de uma onda eletromagnética, né? Essa onda aqui que o Sol vai mandando, que é absorvida pelos coletores. Irradiação, então, não é a nossa opção, porque a gente quer dos coletores para o reservatório térmico. Aí vamos entender o seguinte: como que o calor ele vai subir para o reservatório? A gente entende que a água ela vai esquentar e à medida que a água vai esquentando, ela vai ficando menos densa. E à medida que a água vai ficando menos densa, ela vai sendo empurrada pela água fria lá do outro lado, que seria uma água mais densa. Então a gente tem uma troca de calor sendo feita ali dos coletores para o reservatório através do movimento dessa água, que muda de densidade quando ela esquenta, fazendo com que a água mais densa empurre para cima a água menos densa. E quando a gente fala de um processo de troca de calor que tem a ver com o movimento de massas, né, do quente subir e a massa fria descer, a gente está falando do processo de convecção, que envolve exatamente isso, movimento de massas. É um processo que ocorre somente em fluidos. Lembrando que a água é um fluido, né? Fluido é aquilo que se encontra no estado líquido ou gasoso. E tem esse detalhezinho, né? Entre aspas, aí, o quente sobe e o frio desce. O que eu estou falando, né? A massa de água quente vai subir e a massa de água fria, por ser mais densa, né? Aqui ela está mais densa e aqui ela está menos densa. A água mais densa vai empurrar a água menos densa para dentro do reservatório. E aí, com isso, a gente fica aí com a alternativa E, que seria a resposta para essa questão. Só um detalhezinho aqui é o seguinte: o processo de condução a gente também consegue ver, de certa forma, aqui nessa situação, que é o seguinte: nos coletores são colocados material condutor. O que é o processo de condução? É quando o calor ele é transferido através de um meio condutor. A gente costuma dizer que é de partícula para partícula, né? Então, o que mais ou menos acontece? Olha só, se a gente pensar aqui nessa situação, a gente pode imaginar a seguinte situação. O coletor, que é toda essa peça aqui com água dentro, né? Ele é formado por um material condutor, um metal, alguma coisa do tipo. Então, quando a radiação solar ela chega aqui, e transfere calor, não é uma transferência direta para a água, né? É uma transferência para o material do coletor, e esse material do coletor, por condução, ele transfere para dentro, que é onde está a água. Então a gente tem aqui, o calor sendo passado desse material
para a água. E essa partezinha aqui, essa forma aqui que eu estou desenhando, ó, é uma transferência de calor por condução. A gente poderia dizer que é por condução. Então, nesse exemplo, a gente vê os 3 processos. Só que, olha, do Sol para o coletor é irradiação, do material, né, que faz a transferência de fora para dentro seria a condução, como se fosse uma panela, né, esquentando uma comida no fogo, e a convecção faz a água levar a água quente, que aquece ali no coletor, levar esse calor lá para o reservatório e mantendo a água quente reservada lá em cima, certo? Então é isso, resposta certa para essa questão, convecção, alternativa E. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.